Enquanto nós, humanos, alcançamos os céus com nossos arranha-céus, a natureza há muito tempo constrói obras ainda mais sofisticadas, os ninhos de pássaros. Eles não são apenas abrigos, são a culminação de inteligência, criatividade e milhões de anos de evolução. De ninhos que flutuam suavemente sobre a água, a fortalezas robustas em desertos escaldantes, cada estrutura esconde lições incríveis sobre como sobreviver nas condições mais extremas. O que você está prestes a ver pode fazer você enxergar o mundo natural com outros olhos. Se você gosta de histórias de ciência fascinantes como esta, deixe um gostei para apoiar o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas jornadas. E agora, me diga, qual ninho de pássaro mais te impressionou? Deixe um comentário abaixo. Adoraria saber sua opinião. Número 10. A Jassanã africana, também conhecida como Actophyllornis africanus. No meio dos vastos pântanos da África, onde a água e o céu se encontram, a Jassanã africana criou uma maravilha arquitetônica que parece desafiar todas as regras. Em vez de construir ninhos em lugares altos para evitar perigos, ela escolhe flutuar na superfície da água. O ninho da Jassanã é uma jangada frágil tecida com plantas aquáticas, leve o suficiente para flutuar, mas estável o bastante para proteger os ovos. O segredo está na harmonia com a natureza. Seus longos dedos finos ajudam a Jassanã a distribuir o peso do corpo sobre as folhas de nenúfar, permitindo que ela ande sobre a água sem quebrar a tensão superficial. Os ovos desta ave são revestidos com uma camada protetora hidrofóbica e têm a mesma cor das plantas em decomposição, tornando-os quase invisíveis para predadores. Quando o perigo se aproxima, o pai esconde os filhotes debaixo das asas e nada para longe, transformando-se em um bote salva-vidas vivo. Número 9. A corruíra do cacto, ou Cactus wren. Se os pântanos exigem flutuabilidade, o deserto norte-americano desafia a vida com seu calor implacável e aridez absoluta. Aqui, a corruíra do cacto transformou o perigo em vantagem. Ela não procura a rara sombra, mas constrói seu ninho bem no meio de cactos espinhosos como o cholla e o saguaro. O ninho oval, feito de grama seca, fica aninhado entre os espinhos afiados como agulhas. A entrada é precisamente orientada para o vento, criando um fluxo constante de ar para resfriar o interior, evitando que os ovos cozinhem sob o sol do deserto. Mas a proteção mais temível são os próprios cactos. Cobras, raposas ou coiotes não conseguem se aproximar sem sofrer ferimentos. Com inteligência e adaptação, a corruíra do cacto criou um oásis de segurança em um lugar que parecia impossível para a vida. Número 8. A garça roxa real, também conhecida como Ardea purpurea. Nas densas zonas úmidas, a garça roxa real surge como um fantasma elegante entre os juncos. Curiosamente, seu ninho não é uma estrutura rígida, mas sim uma plataforma que se move. O ninho é tecido com juncos secos e ancorado em galhos flexíveis, o que permite que ele balance com o vento e a água, em vez de resistir a eles. Essa flexibilidade é o que impede que o ninho seja destruído por tempestades ou quando o nível da água sobe. Na verdade, é como uma estrutura antissísmica natural, sempre se adaptando ao ambiente ao redor. O ninho é colocado a uma altura suficiente para não ser inundado pela maré, mas ainda escondido na densa copa das árvores. Este é o equilíbrio perfeito entre segurança e camuflagem. E neste berço que balança ao ritmo do pântano, a próxima geração é protegida em perfeita harmonia com a natureza. Número 7. Beija-flor. No outro extremo do mundo da arquitetura, onde o tamanho quase desaparece, o beija-flor cria um milagre de engenharia em nível microscópico. Seu ninho tem o tamanho de uma noz, mas é uma das construções mais sofisticadas da natureza. O mais notável é que o material-chave não são galhos ou lama, mas sim teia de aranha.
um material com resistência à tração que supera até o aço. O beija-flor usa a teia de aranha como um polímero elástico natural, permitindo que o ninho se expanda com o rápido crescimento dos filhotes sem se rasgar. Graças a isso, o ninho não é uma estrutura fixa, mas um objeto vivo que se adapta ao longo do tempo. Por fora, o ninho é coberto por líquenes para se misturar perfeitamente com o ambiente, mantendo uma temperatura interna estável. Isso realmente prova que a grandeza da engenharia não está no tamanho, mas na eficiência em cada molécula. Número 6. O pássaro alfaiate, também conhecido como Orthotomus sutorius. Se o beija-flor é um mestre dos materiais, o pássaro alfaiate é o artesão da costura do mundo aviário. Ele não apenas constrói o ninho, ele o costura. Com seu bico afiado como uma agulha, o pássaro alfaiate seleciona folhas vivas, perfura pequenos buracos ao longo das bordas e passa fibras vegetais ou teias de aranha por eles, amarrando-os para fechar as bordas das folhas. O resultado é uma bolsa verde cônica, discreta e completamente integrada à copa das árvores ao redor. Como as folhas permanecem vivas, elas não murcham nem mudam de cor, ajudando o ninho a manter uma camuflagem perfeita durante toda a temporada de reprodução. Por dentro, o pássaro alfaiate forra um ninho macio e aconchegante. Não só constrói, mas também altera a forma das próprias árvores, criando um abrigo quase invisível. Uma prova da incrível inteligência espacial desta pequena ave. Anos. O periquito monge, ou Miopsita monachus. No mundo dos papagaios, onde a maioria das espécies depende de cavidades existentes nas árvores, o periquito monge é o grande rebelde. Ele não apenas procura um lugar para morar, mas constrói uma cidade inteira sozinho. Com galhos secos de geração em geração, essa espécie de pássaro construiu estruturas gigantescas suspensas em árvores altas ou postes de eletricidade, às vezes pesando toneladas. Isso não é apenas um ninho, mas sim um verdadeiro condomínio biológico. Dentro, existem dezenas de câmaras separadas, e cada casal de pássaros possui seu próprio apartamento. As câmaras de reprodução ficam no interior para reter o calor, enquanto as passagens externas funcionam como uma camada isolante e um sistema de alerta. O mais incrível é, sem dúvida, o espírito de cooperação. Toda a colônia trabalha em conjunto para reparar, expandir e proteger essa construção. O periquito monge prova que, na natureza, a construção coletiva pode criar uma estabilidade mais duradoura do que qualquer indivíduo sozinho. Número 4. O pássaro tecelão mascarado, ou Ploceus velatus. Para esta ave, a arquitetura não é apenas um abrigo. É, na verdade, um teste de sobrevivência. O macho constrói o ninho sozinho, usando fios de grama verde e flexíveis, tecendo uma esfera perfeita suspensa na ponta de um galho fino. Cada nó, cada laço deve ser preciso, pois um pequeno erro significa o fracasso. O ponto especial reside na física da tensão. Quando a grama seca, ela encolhe, tornando toda a estrutura tão rígida quanto uma cesta de aço natural. Mas o verdadeiro desafio vem da fêmea, a juíza mais exigente do reino animal. Ela verifica cada detalhe, a durabilidade, a vedação e, especialmente, a entrada inferior para impedir a entrada de cobras. Se não estiver à altura, o macho é obrigado a demolir toda a construção. Aqui, a perfeição arquitetônica determina o direito de transmitir os genes. Número 3. O calau, ou hornbill. No meio das florestas asiáticas, esta ave realiza um ritual de sobrevivência extremo, o auto-isolamento para proteger a próxima geração. Ao encontrar uma cavidade adequada em uma árvore, a fêmea entra e, junto com o macho, sela a entrada com lama, polpa de frutas e até fezes. Essa parede gradualmente endurece como cimento, deixando apenas uma fenda estreita o suficiente para o bico. Durante muitos meses, a fêmea vive em quase total escuridão,
chocando os ovos e trocando as penas, perdendo temporariamente a capacidade de voar. Toda a vida dentro do ninho depende absolutamente do macho, o único que traz comida através daquela fenda estreita. Em troca, o ninho é quase impenetrável contra macacos, cobras ou lagartos. Este é um bunker biológico, onde a confiança e o sacrifício atingem o nível máximo. Uma estratégia evolutiva que aposta tudo na lealdade. Número 2. O megápode de Reinwarth, ou Megapodius Reinwarth. Enquanto a maioria das aves usa o próprio corpo para chocar os ovos, o megápode de Reinwarth escolhe um caminho mais ousado: construir uma máquina. No chão, o macho ergue um monte gigantesco de folhas, terra e galhos em decomposição, que pode ter vários metros de largura. À medida que a matéria orgânica se decompõe, as bactérias geram calor através da fermentação. O megápode não se senta nos ovos. Em vez disso, ele atua como um engenheiro termostático vivo. Com seu bico sensível à temperatura, ele verifica constantemente a incubadora. Se estiver muito quente, ele abre um orifício de ventilação. Se estiver muito frio, adiciona material isolante. Graças a este sistema, os filhotes nascem em um estado de desenvolvimento avançado, com penas completas, capazes de correr e voar quase imediatamente. Esta é a automação biológica, onde o instinto e a engenharia se fundem. Número 1. O pássaro carregador marrom, ou bowerbird. No auge da arquitetura avícola, o objetivo não é mais a sobrevivência, é a arte. O pássaro carregador marrom não constrói um ninho para morar. Ele constrói um palco. No chão da floresta da Nova Guiné, o macho limpa o terreno e constrói um corredor de galhos, tão simétrico que é quase geometricamente perfeito. Depois, vem a exibição de inteligência, a decoração. O pássaro coleta flores, frutos, asas de insetos e até lixo plástico, e então os organiza por cor e tamanho. O mais incrível é que ele usa a perspectiva forçada, colocando objetos pequenos na frente e objetos grandes atrás, para enganar a visão da fêmea, fazendo-se parecer maior e mais impressionante. Isso não é mais puro instinto, mas sim estética, planejamento e manipulação da percepção. Uma prova de que, na evolução, a beleza também é uma força. E assim, a jornada de descoberta das obras-primas arquitetônicas das aves chega ao fim. De lama, folhas, seda de aranha, até ilusões de ótica, a natureza provou que a inteligência não existe apenas nos humanos. Cada ninho é uma história de adaptação, criatividade e o desejo de manter a vida. Se o que você acabou de ver te fez apreciar ainda mais o mundo natural, não se esqueça de curtir, deixar um comentário compartilhando suas impressões e se inscrever no canal para continuar nos acompanhando nas próximas aventuras científicas. Até o próximo vídeo! Em meio à imensidão da natureza, existem obras arquitetônicas que deixam até os arquitetos mais talentosos de boca aberta. Essa maravilha é criada por criaturas minúsculas, que cabem na palma da mão. Os pássaros, com sua habilidade de construção extraordinária. Das florestas tropicais densas, passando pelas savanas ventosas, até os vastos pântanos, eles tecem silenciosamente construções que desafiam as leis da física e superam a imaginação humana. Cada ninho é uma fusão de destreza, paciência e criatividade, entrelaçado com grama, teia de aranha, galhos espinhosos ou até mesmo folhas vivas. Mas, acima de tudo, o ninho de pássaro é um símbolo de amor e sacrifício, uma fortaleza que protege uma nova vida em um ambiente cheio de perigos. É a prova viva de que a inteligência da natureza atinge um nível de perfeição surpreendente.
Venham conosco explorar os 15 ninhos de pássaros mais bonitos, únicos e maravilhosos do planeta, onde a pequena criatividade deu origem a coisas extraordinárias. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar seus comentários para nos apoiar a trazer ainda mais descobertas interessantes. 15. Pica-pau, o talentoso carpinteiro da floresta. No mundo selvagem, se fosse para dar um título de mestre carpinteiro, o pica-pau certamente estaria no topo da lista. Sem serra, sem broca ou qualquer ferramenta moderna, eles usam apenas o bico, duro como aço, batendo incessantemente com um ritmo constante e preciso, como uma máquina perfeitamente programada. Cada batida que ecoa na floresta não é apenas para encontrar alimento, mas também o início de uma obra-prima arquitetônica escondida dentro do tronco da árvore. Os pica-paus geralmente escolhem troncos de árvores mortas, onde a madeira já está macia, mas ainda firme, para começar seu trabalho de escultura. Eles criam um túnel vertical, profundo, e depois o expandem em uma câmara espaçosa na base, que se tornará o lar ideal para a família. O interior do ninho é forrado com pó de madeira fina, o que ajuda no isolamento térmico perfeito e mantém o calor em dias frios e ventosos. O processo de construção do ninho às vezes leva dias, até semanas, dependendo da dureza do tronco da árvore. Mas o mais especial é que os pica-paus sempre constroem um ninho novo a cada estação de reprodução, para evitar parasitas e proteger melhor seus filhotes. Quando eles se mudam, o ninho antigo não é desperdiçado. Ele se torna uma moradia valiosa para corujas, estorninhos, esquilos e muitas outras espécies. Da América à Ásia, os pica-paus provam que, com persistência e um bico forte, a natureza também pode criar obras maravilhosas, tão boas quanto as dos humanos. 14. Pássaros tecelões e pássaros alfaiates. Os pequenos arquitetos da natureza. Em meio às vastas savanas, quando as primeiras gotas de chuva começam a cair, os pássaros tecelões machos iniciam sua temporada de construção de ninhos. Para eles, o ninho não é apenas um abrigo, mas também uma obra de arte que contém paciência, estética e amor. O macho escolhe um galho alto e robusto, longe de predadores, e então começa sua jornada meticulosa. Com seu bico pequeno, mas hábil, ele coleta fios de grama longos, flexíveis e duráveis para tecer um ninho em forma de gota. A entrada do ninho é projetada como um tubo longo, que ajuda a proteger da chuva e serve como uma barreira natural contra perigos. Quando o ninho está quase pronto, a fêmea vem inspecionar cada detalhe. Se o ninho não for bonito o suficiente, ou não atender aos padrões, ela simplesmente vai embora. E o macho, pacientemente, desfaz tudo para começar de novo. Às vezes, são necessárias 3 ou 4 tentativas para ser aceito, porque para os pássaros tecelões, o amor vem da perfeição. Enquanto isso, no sul e sudeste asiático, os pássaros alfaiates surpreendem com sua técnica de costura magistral. A fêmea escolhe uma folha grande e macia, e então usa o bico como agulha, passando teia de aranha, pelos de animais ou fios de grama finos pelas bordas da folha, costurando-as como costuras delicadas. A folha não se rasga, mas forma uma bolsa perfeitamente escondida, forrada com grama e penas macias para 2 a 4 ovos. Essas pequenas casas são uma declaração silenciosa. A arte e o amor estão presentes em todos os lugares no mundo selvagem. Com seu bico vibrante e um jeito desajeitado de andar, o papagaio do mar é muitas vezes chamado de o palhaço do oceano. Mas não se deixe enganar por essa aparência divertida. Por trás dela, essa ave esconde habilidades de construção de ninhos que fariam até os engenheiros mais experientes da natureza ficarem de queixo caído. Em vez de escolher penhascos íngremes ou árvores robustas, como muitas outras aves marinhas, o papagaio do mar prefere criar seu próprio mundo debaixo da terra.
Eles usam seus bicos fortes e patas poderosas para escavar túneis de 1 a 2 metros de comprimento no solo macio da costa. Cada local de ninho é escolhido com um cálculo meticuloso. Precisa ser alto o suficiente para evitar a maré alta, bem ventilado para a circulação do ar. E o mais importante, deve estar voltado para o mar para receber a brisa fresca do oceano. Dentro desses túneis, há um verdadeiro lar. O papagaio do mar forra cuidadosamente com grama seca e penas macias, criando um berço aconchegante para ovos e filhotes. O que os torna ainda mais especiais é a sua lealdade inabalável. Casais de papagaios do mar ficam juntos por toda a vida e, ano após ano, eles sempre retornam ao mesmo ninho, o lugar que testemunhou sua jornada de amor e a criação de novas vidas. Entre o rugido das ondas e o vento forte do mar, esses pequenos ninhos permanecem firmes como fortalezas inabaláveis. O papagaio do mar, com sua inteligência e resiliência, transformou seu lar em um testemunho de amor, perseverança e arte de sobreviver na vastidão da natureza. Nas vastas e ensolaradas savanas africanas, onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência, existe uma pequena ave que transformou a adversidade em inspiração para criar estruturas que surpreendem o mundo inteiro: o pássaro tecelão social. Não contentes em construir ninhos individuais, eles criam gigantescos condomínios aéreos, que ficam pendurados em árvores altas e podem durar décadas. Os materiais principais são apenas grama seca e pequenos galhos, mas com seus bicos habilidosos e a coordenação perfeita entre os membros, eles são entrelaçados em um sistema de ninhos robusto, como uma verdadeira fortaleza. Por dentro, centenas de compartimentos pequenos são organizados de forma extremamente inteligente. Cada um é um lar para uma família, com seu espaço privado, mas todos conectados e se apoiando mutuamente como uma pequena sociedade. O design térmico natural do ninho também é um feito. A parte superior mantém o calor nas noites frias, enquanto a parte inferior permanece fresca quando o sol castiga o chão durante o dia. Tudo isso é criado sem plantas, sem ferramentas, apenas pelo instinto e pela inteligência coletiva. O interessante é que essa construção também se torna um abrigo compartilhado para outras espécies, como corujas e esquilos, mostrando o valor sustentável que até o ecossistema reconhece. Cada fio de grama entrelaçado é uma afirmação. A força da comunidade sempre cria algo grandioso. Os ninhos dos pássaros tecelões sociais, erguidos na savana, são símbolos de união, persistência e habilidade, merecendo ser considerados uma maravilha única da natureza. Em meio aos lagos salgados que se estendem até o horizonte, onde a terra racha sob o calor implacável e a vida raramente se manifesta, ainda existe um artista silencioso da natureza trabalhando incansavelmente: o flamingo. Essa ave, com sua plumagem rosa vibrante e elegante, escolheu exatamente este lugar, que parece ser um cenário de morte, para dar origem a uma nova vida. Sem árvores, sem galhos, sem materiais familiares para se apoiar. O flamingo tem apenas lama e minerais, o que muitas outras espécies ignoram. No entanto, a partir desses materiais simples, eles moldam ninhos em forma de torre, com cerca de 30 centímetros de altura, firmes no meio da região salina. Essa altura não é por acaso. Ela ajuda a proteger os ovos do calor escaldante do solo e da invasão da água salgada a qualquer momento. Quando a temporada de reprodução chega, milhares de ninhos de lama se erguem próximos uns dos outros, como uma pequena cidade brotando no deserto de sal, onde o rosa puro dos flamingos se destaca ainda mais na paisagem monocromática da natureza. Os pais se revezam no cuidado dos ovos, equilibrando-se perfeitamente em suas longas e finas pernas, tornando-se corajosos guardiões contra todos os perigos. Em um lugar tão desolado que parece não ter vida, o flamingo deixou sua marca de resiliência, inteligência e beleza,
que supera a adversidade. Esses ninhos de lama não são apenas um lugar para abrigar pequenas vidas. São também a prova de que a natureza sempre encontra uma maneira de florescer, mesmo nos lugares mais inóspitos da Terra. Ao longo das margens suaves dos rios e dos barrancos inclinados das planícies europeias, uma espécie de ave constrói silenciosamente estruturas que surpreendem até a própria natureza. É o abelharuco europeu, uma pintura viva com penas vibrantes e uma habilidade de construção inigualável. Em vez de construir ninhos nas alturas como a maioria dos seus semelhantes, o abelharuco leva sua inteligência para o chão. Com seu bico forte e patas robustas, eles escavam incansavelmente um túnel que pode ter até 2 metros de comprimento, Shen-Hu, o solo. No final do túnel, há uma câmara de nidificação quente e discreta, onde ovos e filhotes estarão totalmente protegidos. Essa escolha não é apenas diferente, mas também muito calculada. Escondido no subsolo, o ninho mantém uma temperatura estável em meio ao calor escaldante do verão ou às primeiras chuvas. Ao mesmo tempo, ele ajuda a esconder o ninho da maioria dos predadores aéreos. Nesse espaço tranquilo, novas vidas são abraçadas pela Mãe Terra, crescendo serenamente. Durante a época de reprodução, centenas ou até milhares de túneis aparecem densamente ao longo da margem do rio, criando uma fascinante cidade subterrânea sob o céu. As aves se revezam entrando no ninho e, em seguida, voam em cores cintilantes, criando uma cena que é ao mesmo tempo agitada e pacífica. Pertença ao vasto céu, mas confiando o futuro à terra, o abelharuco europeu demonstra que a engenhosidade e o instinto de sobrevivência podem criar coisas extraordinárias, mesmo nos lugares mais profundos e silenciosos. Em meio ao céu azul infinito da América do Norte, onde os picos das árvores mais altas tocam as nuvens, um símbolo de poder plana orgulhosamente: a águia careca. Não apenas conhecida como a alma dos Estados Unidos, esta ave também é uma mestra em grandes construções arquitetônicas naturais. Os ninhos da águia careca são construídos nas posições mais altas e perigosas, desde árvores antigas e imponentes até penhascos rochosos. Essa localização cria um observatório perfeito, permitindo-lhes monitorar uma vasta área abaixo. Mais surpreendente ainda, cada ninho pode ter mais de 2 metros de largura e pesar toneladas, o suficiente para suportar um adulto deitado nele sem desabar. No entanto, esta maravilha não é criada de uma só vez. A cada temporada de reprodução, o casal de águias adiciona galhos grandes, camadas de musgo e folhas macias, expandindo e reforçando sua fortaleza aérea ao longo dos anos. Essa persistência transforma o ninho em um símbolo de lealdade, já que as águias carecas acasalam para a vida toda, acompanhando-se em todos os voos e em cada etapa da construção do ninho. Dentro desse ninho gigantesco, os filhotes de águia aprenderão as primeiras lições de força e liberdade, e um dia alçarão voo para o vasto céu. Observando essas construções no céu, entendemos que a natureza é sempre a maior arquiteta. E a águia careca é uma prova viva de uma vontade e inteligência indomáveis. Pequeno como um polegar, mas brilhante como um pedaço de arco-íris voando pela floresta, o martim pescador pigmeu oriental é a prova viva de que beleza e talento não dependem de tamanho. Esta pequena ave possui uma habilidade de construção de ninhos tão requintada que até mesmo pássaros maiores se curvam em admiração. Em vez de se abrigar em árvores ou em margens de rios expostas como seus parentes, eles escolhem criar um mundo secreto sob o solo. Com seu bico pequeno, mas poderoso, eles escavam diligentemente em barrancos íngremes na floresta, formando um túnel de até 50 centímetros de comprimento, que leva a uma câmara de ninho aconchegante e segura no interior. Escondido sob a camada fresca de terra, é o ambiente ideal para proteger as novas vidas. A temperatura permanece estável, não sendo aquecida pelo sol, e não é facilmente avistada por predadores. Além disso, o martim pescador pigmeu oriental
Geralmente escolhe locais próximos a cachoeiras ou riachos, onde a umidade suave e o som da água corrente ajudam a manter o ninho fresco e tranquilo. Não precisa de musgo macio ou grama seca, apenas uma câmara de terra perfeita, esculpida por um instinto maravilhoso, é suficiente para se tornar o berço de uma nova vida. No silêncio da floresta profunda, essa pequena ave cria uma obra-prima de engenhosidade, onde inteligência, instinto e perseverança se unem. No meio das densas florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde a luz do sol mal consegue penetrar a espessa folhagem, o som majestoso das asas de um pássaro gigante ecoa com dignidade. É o calau-bicorne, uma ave que impressiona não apenas por seu bico vibrante e proeminente, mas também por seu coração corajoso e amor familiar que a própria natureza admira. Quando a estação de reprodução começa, a fêmea do calau escolhe uma cavidade de árvore alta e isolada na vasta floresta para se esconder. Então, usando uma mistura de lama, folhas, frutas trituradas e até mesmo suas próprias penas, a fêmea sela a entrada da cavidade, deixando apenas uma pequena fenda. Essa fenda é a única conexão com o mundo exterior, onde o macho entrega pedaços de comida todos os dias. Por várias semanas, a fêmea fica confinada nesse espaço apertado, chocando os ovos e cuidando dos filhotes recém-nascidos. Durante esse período, o macho se torna um herói silencioso, voando dezenas de quilômetros diariamente, procurando frutas maduras, insetos e o melhor para alimentar sua família. Às vezes, ele fica tão exausto que suas asas parecem querer cair, com o estômago roncando de fome, mas sempre priorizando sua esposa e filhos. Não é porque o instinto o comanda, mas porque o amor incondicional o guia. Dia após dia, sacrifício sem queixas. Até que o primeiro pio dos filhotes seja ouvido, a parede de lama é quebrada. Toda a família voa para a luz, retornando à floresta verde. O ninho do calau-bicorne não é apenas um abrigo, mas um símbolo eterno de amor, lealdade e vida resiliente em meio à natureza selvagem. Pequena como um polegar, a touti negra de dorso dourado possui um talento para construir ninhos que surpreende os humanos. Não escolhendo as copas das árvores altas ou locais robustos, elas habilmente penduram seus ninhos em galhos flexíveis, fios elétricos e até mesmo varais de roupa. Locais que evitam a maioria dos predadores e aproveitam a brisa e o sol suave. O ninho tem uma forma elegante de gota, medindo de 15 a 25 centímetros, como uma linda bolsa balançando ao vento. Os materiais escolhidos são extremamente diversos: grama seca, teias de aranha, raízes, pedaços de lã e até mesmo pedaços de papel ou plástico que encontram em ambientes próximos aos humanos. Tudo é meticulosamente tecido, macio como uma bela peça de bordado sob o céu. Acima da entrada do ninho, há um pequeno dossel em forma de crescente, que protege do sol, da chuva e dos imprevistos da natureza. Durante o período de incubação e criação dos filhotes, a fêmea pacientemente guarda o ninho, enquanto o macho incansavelmente busca alimento para toda a família todos os dias. Embora presente no cotidiano humano, esse humilde ninho é uma prova maravilhosa do instinto genial, da dedicação e do coração amoroso dessa pequena ave. Desde os campos pacíficos da Europa, as savanas africanas quentes, até as paisagens rurais asiáticas familiares, a imagem de ninhos de cegonha imponentes no alto de árvores ou postes de serviços públicos solitários tornou-se um símbolo de orgulho e resiliência da natureza. Longe de serem ostentosos ou elaborados, os ninhos de cegonha são testemunhos da incrível habilidade de construção desta ave elegante. Apesar de suas asas macias e aparência delicada, as cegonhas são arquitetas natas. Elas usam galhos grandes, raízes fortes, grama seca e às vezes até fios elétricos ou lixo deixado por humanos, para criar uma estrutura que pode ter quase 2 metros de diâmetro,
Por fora, pode parecer improvisado e rústico, mas por dentro há um sistema estrutural coeso e robusto, capaz de resistir a ventos fortes e às intempéries. Ainda mais maravilhoso é o amor duradouro do casal de cegonhas. Eles acasalam para a vida toda, retornando ao mesmo ninho a cada estação de reprodução para reforçá-lo e expandi-lo com folhas macias e penugem, transformando-o em um berço aconchegante para a próxima geração. Alguns ninhos são passados por várias décadas, tornando-se uma herança comum para toda uma família de cegonhas, e até mesmo outras aves menores vêm para se abrigar. O ninho da cegonha não é apenas o berço da vida, mas também uma fortaleza de esperança, um símbolo de amor duradouro, resiliência e adaptabilidade maravilhosa em meio à vasta natureza. Pequeno e discreto, mas a destreza do beija-flor de sol surpreende toda a floresta. Eles são verdadeiros designers de moda do mundo aviário, criando ninhos tão elaborados que podem ser comparados a obras de arte artesanais de alta qualidade. Os ninhos do beija-flor de sol são suspensos na ponta de galhos finos, como uma bolsa macia balançando ao vento. Os materiais são cuidadosamente selecionados. Média: Close-up of spider silk and plant fibers in bird nest. Detail of soft down feathers and plant fibers in nest construction. Seda de aranha flexível, fibras vegetais delicadas e penugem macia. Tudo é meticulosamente tecido em um ninho que é ao mesmo tempo bonito e resistente na vastidão da natureza. A característica mais especial é o design com uma entrada falsa. Enquanto os predadores ficam presos na entrada falsa selada, a entrada real é discretamente escondida atrás de uma camada de fibras finamente tecidas, revelando um espaço acolhedor e seguro para os pequenos moradores lá dentro. Geralmente o macho começa a construir o ninho como uma declaração de amor silenciosa. Se a fêmea aceitar, ambos trabalharão juntos para completar o interior com penas macias, transformando o ninho em um berço aconchegante e artístico. No meio da floresta implacável, o ninho do beija-flor de sol não é apenas um lugar de sobrevivência, mas também um símbolo de criatividade, destreza e uma genial estratégia de sobrevivência. Nas profundezas das densas florestas de Papua, existe um pequeno pássaro com uma alma artística incrivelmente única, o pássaro jardineiro de Vogelkop. O que torna esta ave especial não é sua plumagem colorida ou seu canto melódico, mas sim sua capacidade de criação artística que vai muito além de nossa imaginação. Em vez de lutar ou exibir força para atrair parceiras, como muitas outras espécies, o macho Vogelkop escolhe uma abordagem sutil: construir uma casa de cortejo. Este não é um ninho para morar, mas uma verdadeira galeria de arte destinada a impressionar a fêmea. Ele habilmente escolhe um local com luz agradável e, em seguida, constrói uma estrutura em forma de arco com pequenos galhos, parecendo um corredor de casamento no meio da floresta. A magia reside na decoração. O macho coleta meticulosamente objetos da natureza, e até mesmo lixo humano, como frutas, pétalas de flores, tampas de garrafa, conchas e até pequenos pedaços de plástico. Tudo é classificado por cor, tamanho e forma, organizado propositalmente como um artista de instalação profissional. Quando a fêmea aparece, ela avalia a obra. Se a luz está harmoniosa, se a composição é agradável, se cada detalhe é impecável. O macho então executa uma dança artística para completar a conquista. Se ela ainda não estiver satisfeita, ele está pronto para ajustar, adicionar ou até mesmo desmantelar tudo para começar de novo. Para o pássaro jardineiro de Vogelkop, o amor é criação e a arte é a chave para abrir o coração. Um verdadeiro artista no meio da natureza selvagem. Pássaro tecelão-baia, uma obra-prima de amor suspensa no céu. Em meio aos vastos campos de arroz do sul da Ásia, quando as primeiras chuvas da monção começam a cair,
e a vida ressurge vigorosamente, os machos do pássaro tecelão-baia entram em sua estação de construção. Para eles, construir um ninho não é apenas uma tarefa de sobrevivência, é uma arte elaborada e um ritual de amor. O macho escolhe galhos altos e robustos, bem iluminados e de difícil acesso para predadores. É nesse local ideal que uma jornada persistente começa. Com seu bico pequeno, mas incrivelmente hábil, eles coletam fios longos, macios e superflexíveis de grama, e tecem laço por laço, nó por nó, para criar o belíssimo ninho em forma de gota. O pescoço longo e estreito do ninho é projetado como um túnel seguro que leva à câmara de ovos, protegendo da chuva e do vento e criando uma defesa sofisticada. O que é mais especial é a estética e a perfeição. A fêmea inspecionará o ninho como um juiz rigoroso, desde a robustez e o equilíbrio até cada pequena tecelagem. Somente quando estiver completamente satisfeita, ela aceitará o parceiro que espera esperançosamente ao lado. Caso contrário, a fêmea voará imediatamente, e o macho será forçado a desmontar tudo e recomeçar do zero. Existem machos que constroem 3, 4 ou até mais ninhos apenas para conseguir um aceno de aprovação da fêmea. Porque para o pássaro tecelão-baia, o amor não pode ser descuidado. Cada ninho balançando ao vento não é apenas o local da futura vida, mas também uma carta de amor tecida com persistência, talento e dedicação inabalável. Pássaro alfaiate, o mestre costureiro da natureza selvagem. Se o mundo animal tivesse um prêmio para a arte da costura, o pássaro alfaiate certamente levaria a taça de ouro, sem igual. Apesar de seu corpo pequeno, esta ave possui habilidades de alfaiate que fariam qualquer humano se curvar em admiração. Distribuído principalmente no sul e sudeste da Ásia, o pássaro alfaiate não escolhe o método tradicional de construção de ninhos com galhos ou musgo. Em vez disso, a fêmea procura uma folha grande, macia e ainda fresca. Então, com seu bico pequeno, mas incrivelmente hábil, ela enfia fios de seda de aranha, pelos de animais ou fios de grama através das bordas da folha, criando pontos delicados que se parecem com as costuras de um tecido. O mais incrível é que esses pontos não rasgam a folha. Eles apenas atravessam o tecido externo, mantendo a folha verde e durável, o que ajuda a proteger o ninho com segurança. Após a costura, o pássaro alfaiate reveste o interior com grama macia e penugem para formar um ninho em forma de bolsa que é extremamente quente e discreto, misturando-se completamente na folhagem densa. Geralmente, cada ninho tem de 2 a 4 ovos. Durante os 12 a 14 dias de incubação, a mãe pássaro vigia cuidadosamente, protegendo seus filhotes que estão prestes a nascer e preservando cada ponto como se estivesse cuidando de uma obra de arte que ela mesma criou. O pássaro alfaiate é uma prova clara de que, não importa quão pequeno seja, a destreza e a criatividade podem criar algo extraordinário na natureza. No vasto mundo natural, cada ninho de pássaro que acabamos de explorar não é apenas um refúgio de vida, mas também uma obra de arte que carrega a marca da inteligência e do amor ilimitado. Desde os pontos delicados do pássaro alfaiate até os ninhos suspensos e cuidadosamente calculados do pássaro tecelão, tudo isso mostra que a natureza sempre esconde maravilhas que superam a imaginação humana. Esses ninhos de pássaros nos lembram que, não importa quão pequenos sejam, com persistência e criatividade, todas as espécies podem criar algo extraordinário. Se você gostou da jornada de descoberta de hoje, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário para nos dizer sobre qual mundo selvagem você gostaria de aprender a seguir. Até as próximas aventuras emocionantes! Você já viu um pássaro com chifres na cabeça? Não chifres de brincadeira, mas que parecem ter sido emprestados de um rinoceronte ou um búfalo. Alguns parecem ter delineador e cílios postiços aplicados profissionalmente.
Outros usam até capacete, prontos para a batalha. E tem aqueles que usam máscaras coloridas como super-heróis, andando lentamente como dinossauros, ou com bigodes mais estilosos que muito marmanjo. Todos esses são reais e fazem parte do top 20 das aves mais incríveis, que vão te deixar de queixo caído pela beleza surreal. Se você está pronto para expandir seus horizontes, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos explorar agora mesmo. Número 20. Calau-rinoceronte, ou Rhinoceros hornbill. Se você pensava que só rinocerontes tinham chifres, o calau-rinoceronte vai te fazer repensar. No seu bico vibrante, laranja e amarelo, há um chifre enorme que parece um adereço de selva. Na verdade, é um casque, oco por dentro, super leve, mas que parece ter muito peso. Esta ave mede até 1,20 m, pesa cerca de 3 kg e vive nas florestas tropicais do Sudeste Asiático. O chifre não é para brigar, mas para amplificar o som, como se ele carregasse um alto-falante Bluetooth natural pela floresta. Número 19. Pássaro secretário, ou Secretary Bird. O pássaro secretário é a prova viva de que ter pernas longas é uma vantagem. Com mais de 1,30 m de altura e pernas de modelo desfilando pela savana africana, esta ave caça inteiramente a pé. Sua arma mais temível são chutes rápidos como um raio, capazes de derrubar até uma cobra naja. O chute leva apenas uns 15 milissegundos. Tão rápido que a vítima nem percebe o que aconteceu antes de virar comida. Número 18. Calau de pescoço ruivo, ou Rufous Neck Hornbill. O calau de pescoço ruivo é uma ave introspectiva que gosta de se esconder nas florestas antigas das montanhas do Sudeste Asiático. O macho exibe um pescoço marrom avermelhado distinto, enquanto a fêmea veste um elegante traje preto misterioso. No bico, há um casque pequeno, mas duro como osso de verdade, não é apenas para enfeitar. Na época de acasalamento, a fêmea é selada dentro de um oco de árvore, e o macho vira entregador em tempo integral, levando comida por uma pequena fresta. Fiel e trabalhador, um verdadeiro marido exemplar da natureza. Número 17. Abíbi mascarado, ou Masked Lapwing. Esta ave parece ter saído de um filme de super-heróis com sua máscara amarela brilhante no rosto, é sério. Mas não se deixe enganar pela sua aparência elegante. Na época de reprodução, esta é uma das aves mais agressivas da Austrália. Elas põem ovos diretamente no chão e estão prontas para gritar e até atacar qualquer um que se aproxime demais. Inclusive, em 2022, elas causaram atrasos em voos no aeroporto de Brisbane. É pequena, mas sabe como causar confusão. Número 16. Corvo marinho de faces brancas, ou Great Cormorant. Este é realmente o atleta profissional de mergulho do mundo das aves. Com sua plumagem preta iridescente e bico curvo e afiado, ele pode mergulhar até 45 metros e prender a respiração por mais de 30 segundos para pegar peixes. O detalhe é que suas penas absorvem água, o que o ajuda a mergulhar muito mais fácil. Depois de cada caçada, você o verá com as asas abertas secando ao sol. Uma pose de check-in comum para esta espécie. Inteligente, ágil e um pouco guloso, o corvo marinho de faces brancas é realmente o pesadelo de muitos pescadores. Número 15. Calau terrestre do sul, ou Southern Ground Hornbill. Ele parece ter saído da era dos dinossauros, com sua plumagem preta, pele vermelha enrugada ao redor do pescoço e cílios longos e super dramáticos. Anda devagar, mas com muita imponência, chegando a 1,20 m de altura, o maior da família dos calaus. Seu chamado grave pode ser ouvido a até 3 km de distância, parecendo um rugido de leão.
Embora seja um caçador excelente, esta espécie se reproduz de forma extremamente lenta. Um casal pode levar 9 anos para criar um único filhote. Número 14. Ave do paraíso preta de foice, ou Evergreen Black Sicklebill. Se houvesse um concurso de aves de outro planeta, a ave do paraíso preta de foice certamente estaria entre as primeiras. Sua plumagem preta absorve tanta luz que a faz parecer uma sombra viva, enquanto as manchas azuis e verdes brilham intensamente. A cauda curvada como uma foice também a torna ainda mais mística. Esta ave vive nas florestas montanhosas da Nova Guiné, e o macho costuma fazer uma dança de acasalamento extremamente elaborada para atrair a fêmea. Linda, exótica e super artística, é a verdadeira ave do paraíso versão ficção científica. Número 13. Pássaro guarda-chuva, ou Umbrella Bird. O pássaro guarda-chuva parece estar usando um chapéu preto na cabeça, e é por isso que ele tem esse nome. Mas o que mais chama a atenção é o saco inflável na garganta do macho, que incha como um balão. Ao chamar, ele bombeia ar para o saco para criar um som grave que ecoa pela floresta, como um subwoofer natural. Algumas espécies têm um saco de garganta que chega a 35 centímetros, parecendo ao mesmo tempo estranho e engraçado. Apesar da aparência um tanto peculiar, o pássaro guarda-chuva é a estrela sonora da floresta tropical. Número 12. Araponga branca, ou White Bellbird. Apesar de ser branca e parecer dócil, a araponga branca detém o recorde de mais barulhenta do mundo. Seu canto é tão alto que os cientistas se assustam ao gravá-lo. E não é só isso. O macho gosta de ficar bem perto da fêmea e gritar diretamente nela, uma tática de cortejo que deixa qualquer um chocado. No bico, há uma barbela preta longa como um cabo de microfone, o que a faz parecer ainda mais artista. Bonita, estranha e super barulhenta, a araponga branca é realmente única. Número 11. Calau de casco preto e branco, Black and White Casqued Hornbill. Com um capacete rígido e longo sobre o bico, o calau de casco preto e branco parece uma criatura pré-histórica. Vivendo nas florestas da África Central e Ocidental, esta ave tem um chamado alto como um latido, que ecoa pela floresta. Apesar da aparência robusta, eles são bastante sociáveis, geralmente voando em pares ou pequenos grupos para procurar frutas e insetos. O grande casque do macho é usado para exibir força e maturidade, uma verdadeira demonstração de status no mundo das aves. Número 10. Ave do paraíso de cauda de fita, Ribbon-tailed Astrapia. A ave do paraíso de cauda de fita possui um par de penas brancas na cauda com mais de 1 metro de comprimento, suaves como um véu de noiva balançando ao vento. O macho as usa para se exibir, dançando e girando para atrair a fêmea. Embora lindas, essas caudas são uma faca de 2 gumes, dificultando o voo rápido e tornando-a mais vulnerável. Vivendo nas florestas montanhosas da Papua Nova Guiné, esta ave é a prova de que para ser bonito é preciso aceitar um certo incômodo. Número 9. A fragata, a verdadeira rainha dos ares do oceano. O macho se destaca com uma bolsa vermelha vibrante na garganta, que parece um balão preso ao peito. Na época do acasalamento, ele infla essa bolsa para impressionar, e é uma visão engraçada e hipnotizante ao mesmo tempo. Com suas asas longas e corpo leve, a fragata pode planar por horas sobre o mar, quase sem precisar bater as asas. No entanto, ela é um tanto preguiçosa para mergulhar. Em vez de caçar por conta própria, a fragata geralmente rouba peixes e lulas de outras aves. Um verdadeiro mestre em roubar o lanche nos céus tropicais. Número 8. A ave do paraíso de Wilson, pequena, com apenas uns 15 centímetros.
mas com uma paleta de cores que faria qualquer pintor morrer de inveja. Cabeça azul elétrico, costas amarelas, peito vermelho, manto verde e duas penas da cauda que se torcem como fios metálicos. É uma visão inesquecível. O macho ainda é super vaidoso. Ele limpa uma área do chão da floresta para usar como palco para sua performance. Girando e exibindo suas penas, cada movimento é cuidadosamente calculado. Não é à toa que Alfred Russel Wallace a considerou uma das aves mais bonitas que ele já tinha visto. Número 7. A Ave do Paraíso, Magnífica, de Vogelkop. Se houvesse um Oscar para a melhor performance de acasalamento, essa ave seria uma forte candidata. Durante a exibição, o macho se transforma em um oval perfeito, abrindo seu escudo peitoral azul esverdeado e envolvendo o corpo com seu manto preto. No centro, seu rosto brilha como um LED. Ele mantém essa forma enquanto dança de um lado para o outro na frente da fêmea. Suas penas ultra escuras absorvem a luz, fazendo as cores vibrantes se destacarem ainda mais. Não é tinta, é a incrível engenharia de luz da natureza. Número 6. O fazão sangrento parece ter passado por uma nevasca e acabou com umas gotas de tinta vermelha. As manchas vermelhas vibrantes no peito, rosto e asas, que parecem gotas de sangue, fazem com que ele se destaque nas frias montanhas do Himalaia. Seu corpo arredondado, penas macias e cor cinza de base o ajudam a se camuflar entre rochas e neve, mas ainda assim, ele consegue impressionar. Essa espécie é um pouco tímida e prefere caminhar ou correr a voar. Vivendo discretamente em altitudes de 3.000 a 4.500 metros, o fazão sangrento é a beleza serena da montanha gelada. Número 5. O calau trompeteiro. Não é só bonito, mas também bem barulhento, de um jeito divertido. Com suas penas pretas brilhantes, barriga branca, pele vermelha ao redor dos olhos e um pequeno capacete no bico, ele já se destaca. Mas o que realmente o diferencia é o seu canto, que parece uma trombeta, fazendo a floresta inteira soar como uma orquestra. Eles vivem em bandos de até 20 indivíduos, voando e chamando uns aos outros sem parar. A dieta principal é de frutas e insetos, e eles ainda ajudam a espalhar sementes. Ativo, social e com um som marcante, ele é a verdadeira estrela da floresta africana. Número 4. O galo da Serra da Guiana. O macho dessa espécie realmente se destaca. Sua plumagem laranja vibrante, da cabeça à cauda, uma crista em forma de leque que parece um capacete e olhos amarelos brilhantes, o fazem parecer um personagem de desenho animado de alta qualidade. Na época de acasalamento, os machos se reúnem em leques para competir em danças, reverências e sons peculiares. As fêmeas apenas observam e dão suas notas. Quem for mais bonito e tiver a melhor performance é escolhido. Depois, a fêmea cria os filhotes sozinha. Bem típico de assistir ao show e depois se virar. Número 3. O tetraz das artemísias, famoso por sua inesquecível corte de acasalamento. O macho infla duas bolsas de ar amarelas no peito e emite um som de pop-pop que é bem peculiar. Eles se reúnem em clareiras, chamadas leques, e fazem uma espécie de concerto estranho no meio da pradaria. A plumagem marrom e branca os ajuda a se camuflar perfeitamente no ambiente árido. No entanto, essa espécie depende muito da planta artemísia, um habitat que está desaparecendo. Um espetáculo que dura há centenas de anos, mas, infelizmente, o palco está cada vez menor. Número 2. O calau de coroa, que parece uma escultura voadora. O bico grande, o rosto colorido e a bolsa na garganta com padrões que parecem ondas de pedra o tornam realmente impressionante. O macho tem uma bolsa amarela vibrante na garganta, enquanto a fêmea exibe um tom azul. O canto deles é bem alto,
soa como latidos e ecoa por toda a floresta. Eles se alimentam principalmente de frutas, especialmente figos, ajudando a dispersar sementes na floresta. Na época de reprodução, a fêmea é selada dentro de um buraco na árvore, e o macho fica encarregado de trazer comida. É estranho, mas muito eficaz. Número 1. O guancornudo, que parece uma mistura de peru com dinossauro e ainda tem um chifre vermelho espetado na testa. É esse chifre que o torna uma das aves mais peculiares do mundo. Embora a função exata ainda seja desconhecida, é provável que seja usado para atrair parceiros e identificar outros indivíduos da mesma espécie. Vivendo discretamente nas florestas nubladas do México e da Guatemala, essa ave é extremamente tímida e muito difícil de ser vista. Atualmente, restam menos de 2.000 aves na natureza. Uma beleza única, mas que precisa urgentemente de proteção. O mundo das aves realmente nunca deixa de nos surpreender. Dos chifres mais estranhos, às plumagens mais vibrantes e às performances de acasalamento mais espetaculares, cada espécie é uma obra-prima viva da natureza. Se você ficou impressionado com essa beleza inacreditável, não se esqueça de deixar um like, um comentário sobre a ave que mais te impressionou e se inscreva no canal para continuar descobrindo as próximas maravilhas.